Penso que nós podemos conversar um pouquinho. Sim, padre. Sim, o padre Todas as Nivaldo, novas comunidades foram chamadas? sim, o padre Nivaldo me mandou uma relação aqui. Comunidade Missionária da Nova Aliança. Terezinha. Isso. Depois, Comunidade Católica Mãe da Esperança. Sirlene. Servos da Nova Aliança também. Comunidade Católica Shalom. Silvano Meselino. Sim. Comunidade de Vida e Aliança Kairos. Paulo dos Três Marias. Sim. E uma outra que ele colocou aqui que não estava sem um contato, mas é Comunidade Rosa Mística de Curvelo. É a Simone. Padre, eu tenho o contato de todos eles. O senhor me autoriza a reenviar o link para eles, falando que a gente já está online? Posso? Pode, tudo bem, tranquilo. Ótimo. O padre Nivaldo, nós temos um grupo, e o padre Nivaldo mandou nesse grupo na semana passada, e hoje ele mandou pelo dele particular, acredito, para cada um, mas é bom reforçar, né? Sim, sim. Ele falou comigo que havia mandado. Podemos fazer a nossa oração, assim que está no jeito aí, né? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar nesse momento. E agradecendo a Deus por essa oportunidade. É um momento bem tranquilo, uma conversa, um conhecimento, de crescimento também, informações sobre a nossa caminhada diocesana, aumentar o nosso contato também, acho que isso é muito importante, né? Pedindo a força, as luzes do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Bom, agradeço aí a disponibilidade de vocês, né? A nossa intenção, motivação para uma conversa, um contato primeiro. O padre Nivaldo já fez um contato, parece há mais tempo, isso? Parece que foi antes da pandemia? Sim, eu acredito que foi em 2019, mais ou menos, 18 ou 19, que nós tivemos um encontro em Inimutaba, sim, sim. onde foi estabelecido uma proximidade maior. Sim, sim, importante. Ele me disse, e nós estamos aí dentro de um projeto, de um processo de planejamento, e eu estou como responsável, não responsável, coordenador de uma das comissões, que é a comissão da missão, né? E nesta comissão estão as novas comunidades, também a PASCOM, a Pastoral do Turismo, o Terço dos Homens, alguns grupos da nossa de caminhada pastoral da nossa arquidiocese. Aí, nos foi pedido que pelo menos um momento, um encontro, uma conversa com os responsáveis por essas pastorais, ou movimentos, ou grupos, fosse feito durante o semestre. Aí pensamos em conversar um pouquinho. Então, é mais um pouco para isso, para ver um pouquinho, conhecer um pouquinho a realidade. Depois, outros poderão ter acesso, porque vai ficar aí no canal do YouTube também da nossa arquidiocese, né? Então, tem essa vantagem. E a nossa conversa é bem tranquila, bem informal, e o objetivo é exatamente esse: conhecer um pouquinho, ver os desafios, ver como é que está a caminhada, mais ou menos, até não sei se seria uma palavra certa, uma propaganda, mas uma divulgação um pouquinho da comunidade, do grupo, do trabalho, para que possa ser mais conhecido na nossa arquidiocese, né? Nosso contato é pequeno, sou padre Maurílio, com 27 anos de ordenado, sou filho de curveiro, da Vila de Lourdes,
Fui ordenado em 95, já trabalhei em Couto de Magalhães, primeiro Gouveia e Congonhas do Norte, 2 anos, depois Couto de Magalhães e São Gonçalo do Rio Preto, 3 anos, depois fui para o seminário como diretor espiritual, fiquei na Basílica também como vigário paroquial, e depois assumi a paróquia do seminário, Basílica do Coração de Jesus, 5 anos e pouco, aí pedi ao bispo para ir para uma experiência na África, 5 anos na África, na Guiné-Bissau, depois 5 anos no Cerro, e agora um pouco mais de 4 anos aqui em Felixlândia. Então, um pouco a minha caminhada é esta, né? Cheguei a participar há bastante tempo, antes de entrar para o seminário, em Curvelo, lá no Santuário de São Geraldo, tinha um grupo de renovação, grupo de oração, fazendo, inclusive, seminário de vida no Espírito. Então, participamos bastante, né? Depois, aí a nossa caminhada de seminário e de papo. Mas pouco contato, até onde passei, algumas paróquias não havia, né, os movimentos, as novas comunidades. Então, pouca experiência. Mas gostaria um pouco até de conhecer mais também, ver um pouquinho a caminhada, o tempo de formação, mais ou menos o número de membros, um pouco mesmo, como disse, essa divulgação do trabalho de vocês, da espiritualidade, né, de vocês. Isso faz muito bem, não só para nós, para a nossa igreja também, para que haja um conhecimento maior, né? Aí podemos começar com a Carolina, depois algumas questões, algumas dúvidas também, vamos conversando um pouquinho. Eu agradeço pela presença, né, de vocês. Obrigada, Padre, pela oportunidade, por essa graça de Deus, né, na nossa arquidiocese. Sim. A nossa comunidade é uma comunidade de vida e aliança dos filhos de São João Batista, né? A gente resume Comunidade Filho de João Batista, nosso fundador João Moisés Rocha. A nossa comunidade foi fundada em Sete Lagoas, no ano de 2002. Então, esse ano ela já completou, dia 3 de janeiro, 21 anos de carisma. Até 2008, nós estávamos somente em Sete Lagoas. E aí, em 2008, nós viemos para a cidade de Curvelo fazer um trabalho social com acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E também começamos em 2008 um trabalho com recuperação de dependente químico aqui. Esse trabalho havia começado no início da comunidade, aí precisou parar por um tempo por questões financeiras no início da comunidade. Em 2008 nós retomamos, e graças a Deus nós temos esse trabalho até hoje. É onde eu moro, né? Então a gente tem casa em Sete Lagoas e temos a casa aqui em Curvelo, que é na zona rural. Temos aqui a Capela dos Sagrados Corações, Dom Darcy veio, inaugurou, ele sabe do nosso trabalho. Então, basicamente, nosso trabalho é missionário mesmo, né? Tem esse trabalho social de acolhimento, mas também da evangelização com esse carisma de João Batista, que é o anúncio, o testemunho de vida e esse trabalho de acolhimento, trabalho social. Então, o nosso fundador, ele viaja bastante para pregar a palavra, o evangelho, a radicalidade de João Batista. Nós ficamos sem fazer um trabalho de evangelização aqui em Curvelo por algum tempo. Com a graça de Deus, agora nós vamos retomar, né? Dia 13, inclusive, vai ter um congresso mariano e o Moisés vai pregar aqui em Curvelo. Então, agora que nós estamos retomando o trabalho de evangelização aqui em Curvelo. Temos casa de missão em Sete Lagoas e essa casa aqui. Então, nós temos a possibilidade de solteiros, celibatários, que é o meu caso, já estou na comunidade há 17 anos. Temos casais com filhos, que é o caso do nosso fundador, o Moisés. Então, ele mora em Sete Lagoas, tem a casa dele, outro casal tem a casa dele e os filhos. E aqui, onde é a fazenda, que a gente chama de Fazenda São José, nós temos acolhimento com os dependentes químicos, somente para homens. Aí temos aqui dentro deste terreno a casa feminina, eu e mais 2 moças. Aí tem um casal que mora com um filhinho de 2 aninhos e tem mais um encaminhado na barriga. E basicamente é isso. Então, o Moisés hoje, por exemplo, está em São Paulo. Ontem ele estava no Circuito Minas, ele viaja bastante. A nossa fonte de renda é a providência, mas porém de uma forma diferente.
Então, Moisés, ele é autor de 7 livros, então, hoje ele divulga os 4 livros que ele tem, então, vende os livros. O outro missionário, que é o Eduardo, ele vende, tem um livro também, tem novena, produz de evangelização, pregações, que é o que nos ajuda a sustentar a missão, né? As casas e a missão. Hoje, esse local que nós moramos, graças a Deus, nós conseguimos comprar, conseguimos pagar, é nosso. E aqui funciona um local para eventos. Então, nós temos um evento que é mais forte, que é o evento Mariana, em dezembro. E esse ano nós fomos ousados e marcamos 5 eventos. Já tivemos um e teremos mais 4, com a graça de Deus. Tem os padres, né, que nos assistem, que nos auxiliam, né? Sempre o Moisés está em conversação com o Dom Darcy, porque nós pertencemos à Diocese de Sete Lagoas, né, com o Dom Francisco Cota, e aqui a Arquidiocese de Diamantina. Então, estamos em 2 dioceses, mas graças a Deus os 2 bispos sabem do nosso trabalho, né? Somos muito bem assistidos, graças a Deus. Sim, quantos membros da comunidade? De vida, hoje nós somos em 10. Sim. E aí tem os filhos, né? Os casais que têm filhos. O Moisés tem 2 filhas, o Eduardo e a esposa têm 2 filhos, e o Danilo e a Poliana, que moram aqui, também têm 2 filhos. Sim. Mas ao total em 10. A comunidade rural, vocês estão onde mesmo, em Curvelo? Onde? Chama, na realidade, Sucuriú. Não sei se o senhor já morou aqui, de frente aos Angicos, é a nossa entrada. Então, dá mais ou menos da entrada da BR, não dá nem 1 quilômetro de distância. Sim, então, sim. Nós somos localizados no Sucuriú, mas a gente fala próximo aos Angicos, que é mais fácil a referência, né? Sim. E o trabalho com crianças e adolescentes também acontece? Não mais. Não mais, Foi um contrato por 4 anos, e aí depois continuamos um trabalho com adolescentes lá em Sete Lagoas, por mais 4 anos também, e hoje o nosso trabalho social é com acolhimento para dependente químico, recuperação. É voluntário, né? Nós somos uma comunidade terapêutica, então o período de tratamento é 9 meses, mas vem se quiser e fica se quiser. Aí tem visita familiar, eles têm direito a telefonema, tem a vida de oração, eles vão à igreja, vão à missa, participam conosco. Sim. E a celebração da missa é semanal? Aqui, especificamente, não tem, porque são zona rural e, às vezes, né, os padres vêm aqui, mas não é algo fixo, não. Mas nós vamos à missa. Como é perto, né, então nós vamos na cidade, nós vamos à missa todo final de semana. Sim, e para a participação, a presença dos padres para a celebração de missa, como é possível, como é que se faz para celebrar uma missa na comunidade? Um padre quer visitar? Sim. É possível, sim. O Dom Darcy, ele deu essa liberdade para nós, né? Principalmente da Arquidiocese. Então, o Padre Saldanha, ele, agora por causa dos compromissos, ele não está conseguindo mais, mas ele uma vez por mês vinha, o Padre Federico, o Padre Jackson, outros padres também já vieram, né? O Dom Darcy autorizando, às vezes vem da Diocese de Sete Lagoas para celebrar aqui na nossa capela os Sagrados Corações. Sim, sim. Vejo que é importante, até porque pode ser que algum padre que queira ou possa estar por aí, esteja em Curvelo, nós somos vários em Curvelo, de repente, né? Seria interessante para nós também, para um conhecimento maior, né? Aí tem um horário mais ou menos de missa, um dia de semana, alguma coisa, ou é combinado? Não, é combinado, porque o que nós falamos com os padres? É mais fácil a gente entrar no conciliar com o horário de vocês, porque a gente sabe que é muito compromisso, do que a gente marcar, né? E sempre pode ser que não vão estar todos os missionários, mas pelo menos 2 com certeza tem, aí dá para receber com certeza, qualquer dia, qualquer horário, pode ser na folga, porque final de semana a gente sabe que é mais difícil, né? Sim, muito bem. E a participação da família com relação aos recuperandos, existe uma participação, uma colaboração nesse sentido, né? Sim. Nós pedimos uma contribuição no valor de R$200, porém esse valor não é em dinheiro. A família vai dar aquilo que é necessário para aquele mês. Alimentação, se estiver precisando, vai dar alimentação, ou vai dar produto de limpeza. E também a família mantém o que eles necessitam de higiene pessoal.
Então, Sim. tudo que é de higiene pessoal, a família supre, né? E eles têm direito à visita uma vez por mês, no segundo domingo de cada mês. Aí a família vem, e aquilo que precisa, que eles necessitam, né? O Danilo, que é o responsável, ele faz a listagem, aí a família traz. Às vezes traz muito mais coisa que a gente pede, né? E aí a família quer Sim. agradar, traz um doce, uma guloseima, mas eles sempre trazem em prol de todos que estão aqui. Sim, sim. Mas é muito pouco também, né? É bem um gesto simbólico, né? Um valor Sim, simbólico, praticamente. é Sim, porque a maioria das famílias estão numa situação bem complicada, né? No início, nós chegamos a pedir um pouco mais, né? Bem sim, no início que a sim. gente estava começando para estruturar. Só que a maioria pedia desconto, pedia 50%, pedia isenção da taxa. Então, nós achamos melhor trabalhar dessa forma porque a gente consegue ajudar, né? Mesmo que a família em si não consiga, vai ter um amigo, alguém com um recurso, ou, né, para poder estar contribuindo para não deixar de ajudar as pessoas. Sim, sim. Sim, interessante. Muito bem. Então, tá bom. Mais alguma coisinha? Não, vamos, acho que ficou bem claro, Bom, né? eu agradeço aí pela partilha, né? Interessante. Assim que for possível, estando em governo, vou aparecer para conhecer a comunidade e, quem sabe, Tá marcar também bom, uma celebração, uma missa, né? tá bom. Que Vem sim, bom. será um prazer, uma alegria recebê-lo. Sim, eu queria também lembrar e agradecer o Pedro da assessoria de comunicação da nossa diocese, que está nos ajudando também, né? Responsável por essa assessoria na nossa arquidiocese. Muito bem. O Hans, que bom. Sim, padre, estou aqui. Sim, Eu estou representando por esse tempo, né, a Renovação Carismática Católica enquanto movimento eclesial. sim, A renovação, ela surge lá nos anos de 67 nos Estados Unidos, mas chega na nossa diocese em 79. Bem essa semana nós estamos celebrando 44 anos do primeiro grupo de oração que surge lá na Basílica de São Geraldo. sim. Provavelmente seja o grupo que o senhor participou. Participei dele, 80, no início de 80 e poucos por aí. Isso mesmo. É o grupo de oração São José, que depois ele se desloca para a matriz de Santo Antônio e está lá até hoje. Sim, A renovação está estruturada hoje, aqui dentro da diocese, de modo muito particular, em 60 grupos de oração. Nós não estamos presentes em todas as cidades, mas nós estamos presentes em todas as furanias, né? O trabalho da renovação carismática se dá a partir da reunião de oração, que é o nosso ponto central, que é o que nós chamamos de grupo de oração, sendo ele composto por 3 momentos, que é o momento inicial, que é a preparação, que a gente chama de núcleo, o momento da reunião de oração, que é aquele momento aberto, e o pós, que seria o grupo de perseverança. Nós gostamos de usar sempre a passagem de Atos dos Apóstolos 2, porque ela nos dá uma visão do que seria o grupo de oração na integralidade. Primeiro, Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Eles recebem o Espírito Santo. Depois eles saem para anunciar. E aí é para todo mundo. E aí a passagem de Atos 2 vai terminar dizendo que eles perseveravam unânimes na oração, né? sim, Então o grupo de oração são esses 3 momentos. Núcleo, reunião de oração e grupo de perseverança. Infelizmente, não é a nossa realidade hoje enquanto diocese. Nós sim, sim. funcionamos bem os 2 primeiros momentos, núcleo e a reunião de oração, mas o grupo de perseverança, que é o momento de catequese, de conhecimento da igreja, de aprofundamento bíblico, infelizmente não é hoje uma realidade que nós temos. Sim. Hans, eu pedi só um Sim, minutinho, por padre. favor. Só, sim. Tem uma extensão lá no quarto no quarto eu vou passar roupa. Né? Essa roupa lá. Sim. Pode falar. Uma O urgência grupo aqui. de, sim, o grupo de oração ele trabalha a partir de um carisma específico, né? Qual que é a missão de um grupo de oração? Qual que é a missão da renovação carismática? É fazer Jesus conhecido a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. A nossa marca é a identidade do batismo no Espírito Santo, que não é um batismo sacramental, mas é uma redescoberta do nosso batismo, né? Do batismo e dos sacramentos que nós já vivenciamos. É dar uma liberdade para aquele Espírito que já está em nós agir na nossa vida, conduzir a nossa vida,
né? Essa que é a missão da renovação carismática, é levar o católico a essa redescoberta da pessoa do Espírito Santo. E a partir dali um encontro, então, com Jesus e também uma mudança de vida. A missão hoje da renovação, a forma, né, o trabalho da renovação, além dessa estrutura de grupo de oração, a gente também trabalha em ministérios. Então, nós temos vários serviços que foram sendo criados a partir da necessidade do grupo de oração. Então, tem o serviço da pregação, tem o serviço da música, o serviço da intercessão, da cura e libertação, o da promoção humana, que alcança esse lado mais social, né? E que a promoção humana eu acho tão bacana, porque a descrição do ministério é justamente promover o outro à dignidade de filho de Deus, seja na área espiritual, seja na área física, naquilo que ele necessita, né? E aí a renovação, então, ela também tem essa abrangência social, ela trabalha com esse apostolado social, mas percebendo o outro como uma integralidade, não somente como ser social, mas também como ser espiritual. E a gente vai sendo, né, nós vamos pastoreando as pessoas, trabalhando com as pessoas a partir da necessidade que vai surgindo. Quando a gente percebe que é algo mais no sentido fisiológico, social, a gente trabalha, então, ali na promoção humana. Percebeu que é algo espiritual, a gente leva para o Ministério de Oração por cura. E aí a gente vai trabalhando dentro da necessidade de cada lugar. De modo abrangente, padre, essa é a renovação carismática, os ministérios, a estrutura de um grupo de oração, a missão de um grupo de oração. Estamos presentes nas 6 foranias, não em todas as paróquias, mas estamos presentes, temos representação em todas, e o nosso trabalho está caminhando aí, está expandindo, se assim a gente pode dizer, né? Sim. Aqui em Felizlândia nós tínhamos um grupo, agora nasceu São mais 2. um. Isso mesmo. É interessante. Tem mais ou menos uma média de participantes da renovação da nossa diocese? O que seria mais ou menos? Padre, eu não consigo dimensionar isso, porque assim, nós temos realidades de grupo de oração que tem 200 pessoas. Tem outras que tem menos, que tem, sei lá, 25, 30. Então é muito discrepante para a gente poder nivelar. Creio eu que não consigo fazer essa somatória para o senhor, não. Tá? Mas vou trazer um exemplo do nosso último congresso. O último congresso que a gente teve de participante, de membro, nós tínhamos mais de 400 pessoas no congresso. A gente sabe que não estava todo mundo, a realidade seria em torno de umas 600, mas só de membros, né, de servos, que a gente chama. Mas o último congresso nós tínhamos em torno de umas 400 pessoas. Sim. Uma pergunta, o congresso que vai acontecer para as mulheres católicas? Isso. Agora, dia 6 e 7, né? Sim. A comunidade Servos da Nova Aliança que está promovendo. É um congresso voltado para as mulheres. O foco das mulheres que já estão na igreja, mas também que não estão, né? Então é aberto para todas elas. Sim. 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 Muito bem. Que bom. Eu acho que é importante esse momento, até para um conhecimento maior, e para um entendimento maior também, até mesmo da parte dos padres, né? Dos leigos e dos padres. Geralmente há muitas dúvidas, muitos questionamentos, e muito também distanciamento também. Às vezes a falta de presença, a falta de acompanhamento, então gerando esse desconhecimento, então acho que, mas que bom, interessante. Sim. Sim. Eu acho que a região que tem uma participação menor é a região do Cerro, né? Talvez. Lá nós temos 4 grupos de oração apenas. É a menor. Sim. Eu trabalhei na região do Cerro e é uma religiosidade diferente, né? Nós temos aqui o Sertão, também a região lá de Capelinha, Carbonita, e a região central de Diamantina, Congonhas do Norte, ali também que pega um pouco aquelas paróquias, Rio Preto, e a região do Cerro também, né?
onde a religiosidade se manifesta de outros modos também, né? É uma arquidiocese muito grande e muito plural, né, padre? E aí, dentro do mesmo território, a gente vai percebendo as particularidades de cada região. É interessante isso. Sim, e é o bonito da igreja, né? A igreja que se manifesta, o Espírito Santo agindo, né? De muitas formas. Aí no trabalho social, na caminhada espiritual, acho que é muito importante, né? E bom, pois é, nós estamos nesse processo de assembleia, e em novembro vamos fechando um pouco as coisas. Agora fizemos uma assembleia, uma mini assembleia paroquial, depois já fizemos também as mini assembleias pelas foranias, e agora estamos aguardando aí a síntese que virá da coordenação de pastoral para mais um trabalho nas foranias, né? Então, eu vejo que eu falo que nós, depois da pandemia, né, quem passou por essa situação ainda mais diretamente, né, sabe das dificuldades, e nós estamos vivendo um momento, eu falei aqui na comunidade que talvez vamos levar uns 3 anos, mais ou menos, para uma retomada das coisas, dos trabalhos, né? Eu não sei, você, a Carolina, como é que vem a caminhada da igreja? Houve um certo, não vou dizer um desânimo, mas um esfriamento, né? Quiserem partilhar um pouquinho dos trabalhos, da comunidade, da vida, né? Como é que estão vendo isso aí, essa retomada lenta? Como é que está sendo isso aí, os trabalhos? Nós ficamos realmente bem assustados com tudo, foi algo muito novo e de uma dimensão mundial, mas principalmente o Moisés, né, porque é a linha de frente da evangelização hoje da comunidade também. Quando foi no meio do ano, algumas paróquias que já estavam abertas e, claro, com as restrições, com todo o cuidado, começaram a chamá-lo justamente por isso, por causa do esfriamento das pessoas. Algumas pessoas abandonaram mesmo, de nunca mais voltar, né? Sim. Então, está tendo uma retomada, graças a Deus, as missões voltaram, praticamente do ano passado para cá, voltou com uma força maior, né? Porque foram os 2 anos mais fortes, 20, 21, da pandemia, mas voltou com uma força maior. Mas a gente consegue perceber, infelizmente, o esfriamento de alguns e o desligamento de outros também. Algumas pessoas não souberam lidar com tudo isso, né? Claro, teve perdas, né? O Hans, por exemplo, ele passou pela doença na pele, né? O nosso fundador também, nós tivemos a perda de um membro da comunidade devido a complicações da Covid. Então, eu acredito que não teve um que não passou ou dentro ou muito próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas muito doentes, com muitas doenças da mente, com muito medo, e nós conseguimos levar avante, né, para ajudar essas pessoas. E as pessoas têm dado testemunho para nós, pessoas que têm desistido de suicídio porque escutou uma palavra, foi evangelizada, ela foi ali no encontro, ou às vezes nas nossas redes sociais, né, por causa da pandemia nós focamos um pouco mais nas redes sociais, eu acredito que muita gente também, para justamente dar essa erguida nessas pessoas, porque o impacto negativo foi muito grande na espiritualidade das pessoas, infelizmente. Sim. Eu partilho da mesma experiência da Carolina, justamente por causa dessa realidade. Assim, nós tivemos grupos de oração que fecharam durante o período de pandemia. As pessoas, elas de fato mudaram a prioridade. Eu sou formado na área da psicologia, e aí com um olhar psicológico, a gente vai percebendo que é natural esse movimento de esfriamento logo após de grandes ações mundiais. Assim. Então, se a gente for olhar todas as pestes que aconteceram, sempre houve uma dificuldade para as retomadas. Mas eu acho que isso, junto com o fato da nossa sociedade viver uma crise moral e também espiritual, potencializou todo esse agravamento que a gente está percebendo hoje. Né? Não existe mais valores morais, não existe mais uma base sólida na sociedade, infelizmente, e isso fez com que as pessoas se perdessem. O meu consultório, e aí olhando pelo lado psicológico, lotou. Eu não atendia consultório, eu não atendia.
pós-pandemia, eu não aguento mais abrir a agenda, porque não dá, eu não tenho mais horário. Está todo mundo doente, né? As crises de ansiedade, de depressão aumentaram muito, muito, muito. E aí é muito importante, principalmente enquanto igreja, olharmos a integralidade do sujeito, não olharmos ele apenas como ser espiritual, né? Mas também olhar ele como um ser biológico, um ser social, olhar as relações, ajudá-lo em toda essa integralidade, porque trabalhando a integralidade, a gente também trabalha a alma, né? E a gente tem trabalhado muito na renovação, a formação humana, esse encontro eu comigo mesmo, eu com os outros, porque isso tem gerado em nós um sentido de vida, coisa que as pessoas perderam nesse tempo pandêmico, né? Sim, sim. É interessante, é uma constatação nossa nas comunidades da igreja, e quem sabe vocês possam partilhar um pouquinho sobre a ausência da juventude. Eu acho que na pandemia, eu digo que dois grupos que sentiram muito, e não sei se sentiram, se não tiveram dificuldades maiores para a retomada da caminhada, os adolescentes, os jovens, né? E nós sentimos isso. Eu vejo que há uma falta de liderança muito grande a partir aí das grandes instâncias do nosso país, na política, a falta de liderança. E na igreja também sente com isso, está sofrendo com isso. Os jovens não estão chegando muito. Como é que tem sido isso no trabalho de vocês, na renovação, aí a Carolina, como é que estão percebendo? Mesmo o grupo de assistidos tem sido mais de jovens, como é que tem sido esse trabalho, essa dificuldade de participação, de presença? Eu vou falar para o senhor em cima da questão das vocações, né? Hoje, o despertar maior para a pessoa ter interesse, uma proximidade, uma amizade com a comunidade, está sendo mais casais e famílias. Jovens é um número mínimo. E aí, quando ele começa num processo para ver um caminho de discernimento, ele já se perde no caminho. Ele não está conseguindo perseverar. Então, a gente está percebendo, não só na nossa, mas uma ausência de vocações jovens, né? Aí, realmente, em alguns grupos, em alguns movimentos, nas participações, onde o Moisés vai pregar, onde vai em missão, realmente há um grupo menor de jovens, a não ser que seja promovido um evento muito atrativo, com uma banda jovem, com algo assim que vai atraí-los, mas tem a questão de eles vão, mas existe a questão da perseverança, né? Sim. Então, a gente percebe hoje a sociedade os jovens muito seduzidos pela tecnologia, pelos sonhos, claro, tem que respeitar sim, mas assim, a faculdade, algumas situações estão sendo prioritárias para eles, mas Deus não está sendo, né? Então, eu acredito também que é um reflexo da pandemia, mas da própria sociedade que está oferecendo muitas oportunidades e o jovem não está conseguindo, para Deus, ter uma resposta, né? Para Deus. Então, não só para ser comunidade ou enfim, mas de movimento, de participação, de ajuda, de ter aquela perseverança, aquela constância, começa bem, mas não consegue perseverar, porque a outra coisa chamou mais atenção, então vai. Então, realmente, a gente está percebendo, sim, uma pouca participação jovem, sim. Sim, sim. Na renovação, padre, a gente percebe, sim, que diminuiu, mas, ao mesmo tempo, tem surgido. Dá para a gente poder perceber que estão se levantando novos jovens. É lógico que não na mesma proporção antes da pandemia. Muitos deles ficaram pelo meio do caminho, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pessoas que caminhavam comigo, que eram próximas de mim no grupo de oração e que, por um motivo ou outro, desanimaram, né, no meio da caminhada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou percebendo que outros estão se levantando. É um processo, assim, que a gente... O que me preocupa, na verdade, não foi nem tanto, e aí falando enquanto renovação carismática, não foi nem tanto os jovens, foram as pessoas mais velhas, porque elas desanimaram mais do que os jovens, dentro dos grupos de oração. Nós tivemos vários servos de grupo de oração
que deixaram o serviço porque foram descobrindo outras prioridades, de ficar em casa, de ficar com a família, de assistir televisão, coisas assim até meio banais, mas que foram descobrindo como prioridades. Os jovens, lógico, têm uma certa dificuldade, porque muitos estudam, muitos têm compromissos e trabalham, né? Dependendo do horário, mas nos momentos, nos encontros, naquilo que é pontual, a gente tem percebido a presença do jovem. A gente tem percebido, né, nesse serviço, nessa caminhada. Não com a mesma frequência, mas eles têm se levantado. Sim, que bom. Eu acho que esses momentos nossos, eu vejo que independente de estar num processo de pastoral ou dentro de uma caminhada que tem um tempo previsto, mas vejo que seria interessante pensarmos em momentos como esses, se não presencialmente, pelo menos aqui, porque vai ficar aí no canal e, de repente, essa partilha ela pode ajudar alguém, né? E até mesmo na busca de uma espiritualidade, na busca de um crescimento maior, de um trabalho na linha social, ou mesmo de uma ajuda, né? No caso das comunidades terapêuticas, vejo que isso é muito importante, né? Eu vou entrar em contato com o Padre Nivaldo, depois a gente vê também os outros grupos, a gente partilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, né? Nosso tempo era mais ou menos esse, quase 1 hora, por aí, 50 minutos. Eu agradeço aí ao Pedro pela oportunidade, pela assessoria também, está nos ajudando, e a vocês aí que tiraram esse tempinho aí para partilhar um pouquinho. Eu, particularmente, agradeço essa oportunidade e, assim que for possível, fazer uma visita para vocês aí, tá bom? Tá bom, padre. Nós agradecemos também, né, esse momento de graça. É bom trocar ideia, partilha, como o senhor disse, nos conhecer melhor, e Deus seja louvado. Sem dúvida. Estamos aqui no santuário, temos um grande jubileu em agosto, qualquer coisa, podendo nos visitar, será uma alegria recebê-los também aqui, tá bom? Tá Pode bom, deixar, obrigada. padre. Olha, pois é, vamos pedir à Nossa Senhora que continue intercedendo junto a Deus por nós, pela caminhada da igreja, com São José e tantos santos aí que temos na nossa devoção. Podemos rezar a Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pedro, obrigado pela ajuda, pela colaboração. Por nada, eu vou só editar o início e assim que eu terminar de editar o início dessa live, eu já subo ela para o YouTube, já ela fica salva lá também. Ótimo, agradecemos muito. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito agradecido a todos, uma boa noite, uma boa semana, um bom trabalho, boa missão. Obrigado, Amém, padre. padre. Boa noite, Deus abençoe. Tchau, Pedro. Tchau, Hans. Tchau. Obrigado.